Então, Deus é maravilhoso, né? Porque Ele tem nos dado palavra. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 16. Neemias 8, 16. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer assim então: saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. Amém? Somente até aí podemos acertar. Louvado seja Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chegou nosso irmão abençoado aí. Glória a Deus, seja bem-vindo aí, meu querido Stallone, o Rogério. Nem que seja no finalzinho, mas você louvar esse hino, Rogério, em nome de Jesus. Queridos, então, nós estamos aqui andando no livro de Neemias, e o versículo anterior, que como eu disse aqui, foi 5 mensagens em cima do versículo, que nós falamos sobre os ramos que eram colocados em cima das cabanas da festa do tabernáculo, também conhecido como Sucote no hebraico. Então foi oliveiras, zamuzeiros, murta, palmeiras e por último árvores espessas. Então Deus tinha dado ordem para ele pegar para o povo pegar esses ramos de árvore para cobrir a casa. O povo fez o quê? O povo obedeceu a cada um desses ramos, e cada um deles tem um significado, tanto que serviu para 5 mensagens, né? Então o povo obedeceu. O que estava acontecendo aqui agora? É a festa do tabernáculo. É a festa que eles lembravam quando eles viveram em meio ao Egito, ou melhor, saindo do Egito em meio ao deserto, rumo à terra prometida. Então, de tempo em tempo, eles paravam, era colocado o tabernáculo e as tendas, as cabanas, que naquela época eram as casas, elas eram acampadas ao redor do tabernáculo, representando o tabernáculo, a presença de Deus, e eles ao redor do tabernáculo, representando a proteção de Deus sobre eles. Agora então, Neemias já reconstruiu as muralhas já estão reconstruídas, a cidade está toda pronta, mas tinha muitas pessoas que moravam fora de Jerusalém, e tinha outras pessoas que ainda não estavam morando em Jerusalém. Então Deus deu uma ordem, agora na festa do tabernáculo também conhecido como Sucote, ou festa das cabanas, ou tenda, era para eles refazerem as tendas, porque eles já tinham suas próprias casas, mas o que Deus queria? Fora a casa deles, era para eles refazerem aquelas tendas, para que isso viesse então trazer à memória deles o tempo que eles ficaram ali no deserto. Então a introdução que eu marquei aqui, que eu achei bem interessante, muito importante, fala assim, o estudo detalhado da lei de Deus levou muitos líderes a procurarem Esdras no dia seguinte para maiores detalhes, especialmente no que se referia à devida guarda da festa dos tabernáculos. Os judeus tinham comemorado essa festa durante séculos, mas agora perceberam, devido um exame mais curioso de Levítico 23, 42, que ele vai falar sobre a importância de ter a festa das cabanas, que todos os filhos de Israel deviam habitar em cabanas. Ao que parece, nos séculos passados, este ponto fora negligenciado. Por isso, agora, pela primeira vez desde os dias de Josué, filho de Num, todos da congregação fizeram cabanas e nelas habitaram, como fala no versículo 17, que nós vamos ler também. Provavelmente, os habitantes da cidade construíram suas cabanas em seus próprios lares, os sacerdotes levitas nos atos do templo, e os leigos que não residiam na cidade, nas praças. Então olha que interessante, eles então entenderam que
era algo, uma festa, uma prática que eles faziam já há muitos anos atrás. Mas depois, devido ao cativeiro babilônico, que eles ficaram lá 70 anos, aos poucos, eles foram perdendo esse princípio. Eles foram perdendo esse hábito, e não costume, né? Sabe que costume, ele é ligado a coisas ruins, e hábito é ligado a coisa boa. Escovar o dente é um costume ou um hábito? É um hábito, né? Porque é algo saudável, algo que faz bem. Então era um hábito que eles tinham. Mas devido ao passar do tempo no cativeiro babilônico, acabaram que esquecendo desta festa, que era algo primordial para eles. Então agora que eles tinham saído do cativeiro babilônico, tinham reconstruído as muralhas de Jerusalém, estavam reconstruindo a cidade também, Deus então traz isso para eles voltarem a praticar isso que eles tinham parado de fazer. E em cima disso, eu já quero vir aqui no tema da mensagem, que era a casa de Deus. E o primeiro ponto, ele é em cima do 16. Olha que interessante o 16. Vai falar: saiu, pois, o povo e os trouxe. Trouxe o quê? Você pega outra tradução, talvez outra tradução sua vai estar falando aí. O que eles trouxeram? Os ramos. Então a tradução fala ramos, né? Essa não fala. Saiu, pois, o povo e os trouxeram, os ramos no caso, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios e nos átrios da casa de Deus, na praça da Ponta das Águas e na praça de Efraim. Então, ou seja, cada pessoa, ela fez as suas cabanas segundo as suas condições e a sua localidade. Então, agora o que aconteceu? Deus pediu que onde eles morassem, eles fizessem as suas cabanas. Porém, como Deus queria que Jerusalém fosse sitiado, tivesse moradia, as pessoas que moravam fora de Jerusalém começaram a morar agora em Jerusalém e fazer a cabana próxima da casa. Primeiro ponto para mim e para você: até a casa se tornou uma igreja. Por quê? Porque aqueles que eram levitas e sacerdote, eles tiveram que fazer a casa no átrio, dentro do templo. Ali eles fizeram a sua cabana, que representa casa, moradia, para que ali então eles viessem festejar a festa das cabanas, que é a festa do tabernáculo. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro ponto? Até a casa se tornou igreja. Então, ou seja, os sacerdotes, os levitas, eles fizeram a casa no átrio do tabernáculo. Onde era o átrio? O átrio, se você está mostrando agora o átrio, você está ministrando, eu falei um pouco sobre o átrio também. O átrio era o primeiro lugar quando você entrava no templo. Inclusive, dou uma liçãozinha de casa para vocês, para conhecimento. Entrem no canal do YouTube e curta lá Israel com Aline. Israel com Aline. E assistam lá, ela vai mostrando peça por peça do tabernáculo. Lá em Israel tem um lugar que tem uma cópia do tabernáculo, com as medidas, tudo é muito lindo. E ali você vai conseguir visualizar e ver. Esse tabernáculo, o pastor tanto fala na igreja, você vai ver lá peça por peça. É Israel com Aline. Aí você põe lá a parte do tabernáculo, é um vídeo novo. Então, quando você for ver o tabernáculo lá, você vê que ele é feito em 3 divisões do tabernáculo: átrio, santo e santo do santo. O átrio era a primeira parte, onde havia ali a mesa do sacrifício, o altar do sacrifício, e havia também a bacia ali onde lavava as mãos para poder fazer o sacrifício, que o sacerdote fazia o sacrifício. Por que fazer o sacrifício? Já nós entramos nesse ponto, poder explicar e entender um pouquinho melhor. Por que era feito sacrifício no Velho Testamento? Na verdade, era um ato profético que tipificava, apontava para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por nós. Mas no Velho Testamento, quando uma pessoa pecava, falhava, o que fazia? Ela ia até o tabernáculo e levava uma oferta de sacrifício. Essa oferta podia ser uma pomba, podia ser um cordeiro ou podia ser um novilho. Ia depender da condição financeira dela e do tamanho do pecado também. É lógico que às vezes a pessoa tinha feito um pecado pesado, um pecado mais grave, precisaria ser um novilho, mas a pessoa não tinha aquela condição. Então Deus aceitava uma pomba, porque a pomba não representava o tamanho do pecado dele, mas representava a condição que ele tinha
para entregar no altar pedindo perdão daquele pecado. Então eram esses 3 tipos de sacrifício que tinha. Então o átrio era o primeiro lugar a entrar. Então até a casa se tornou igreja. Os sacerdotes levitas estavam fazendo a casa, a tenda do átrio. E o átrio era lugar de quê? Sacrifício. Há lugar que nós sacrificamos mais que a nossa casa? Acho que só no nosso trabalho, né? Então nós vamos aprender, querido, que o Senhor quer que nós venhamos entender que todo sacrifício que nós fazemos dentro da nossa casa para poder manter a nossa família, para manter a nossa paz, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar de toda a estrutura que nós temos, isso é para glorificar o nome do Senhor. E nós temos que fazer o quê? Que a nossa casa venha a ser a base da igreja, que é o que nós ministramos e sempre falamos aqui, né? O que é a casa? O que é a família? É a base da igreja. Porque a igreja sem família não é igreja. Então, não é só o domingo, não é só a quinta, não é só a terça. É todos os dias dentro da minha casa. Você viu que eles fizeram a tenda, a cabana, no átrio. Uns fizeram nas praças, outros fizeram dentro de Jerusalém. O que Deus estava falando? Ei, traga o seu dia a dia para perto de mim. Traga o seu dia a dia para que eu possa estar ali habitando. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: até a casa se tornou igreja. Até a nossa casa vai se tornar igreja. Como assim, pastor? A nossa casa só vai tocar louvor. Aquele filho, aquele irmão, aquela pessoa que de repente está escutando aquelas coisas tribuladas, nós vamos orar e Deus vai tocar. Só nós temos que saber, querido, que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Meu filho, por exemplo, vocês sabem que está afastado do caminho, está voltando aos pouquinhos aí, em questão de atitude que você vê. E às vezes a gente sai de casa, Deus sabe o que ele escuta lá. Então, ou seja, quando nós estamos na nossa casa, nós tocamos louvor, nós assistimos filmes de Deus, nós consagramos a Deus aquela casa. Mas às vezes nós saímos, um familiar nosso não é cristão, ele vai tocar aquilo que não agrada o Senhor. Depois quando a gente voltar, a gente ora, consagra aquela casa a Deus. Mas o importante é que quando nós estamos profetizando sobre o nosso lar, automaticamente a glória de Deus começa a invadir aquela casa, os nossos familiares começam a ser tocados. Hoje mesmo eu até estranhei. Eu estava escutando o celular lá e de repente eu escutei ela assim: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Aí já deu vontade de falar assim: ô glória, que bênção! Aprenda isso, querido. Quando Deus está fazendo a obra, não se empolgue muito. Às vezes o filho está escutando um louvor, o marido, a esposa, o amigo, o colega, você está orando bastante para a pessoa. Aí a pessoa dá uma atitude de buscar o Senhor e fala: oh, que bênção, mas está me esquecendo para a igreja. Tá... Aí você assusta a pessoa. Não, tenha calma, faz de conta que você não ouviu. Olha ali, é você, Deus, que bênção, aleluia, Senhor. Graças a Deus, o Senhor está trabalhando. Fica bem em paz. Quando você dá um toque bem direto, que é bem bonito, né, filho? Esse louvor aí, né? Entendeu? Porque se você, igual o outro fala, se for com muita sede ao pote, desanda a maionese. Então, é com paciência, não tente querer fazer tudo de uma vez. Mas o que é isso? É se cumprir no que nós estamos pregando. A nossa casa vai ser altar de Deus. A nossa casa se tornará igreja. Mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações. Ninguém é perfeito. Você pensa que o pastor é perfeito? Você pensa que a pastora é perfeita? Você pensa que de vez em quando lá em casa também não dá umas faíscas? Mas é um lugar de sacrifício. Nós estamos no átrio. É lugar que nós juntamos ali para se manter com Deus, para manter o nosso casamento, para manter a nossa família, para manter o nosso testemunho. É o sacrifício. As tendas estavam ficando no átrio. O átrio é lugar de sacrifício. Então eu queria te falar uma coisa para você, uma coisa para mim, uma coisa para cada um de nós. Casa, família, é lugar de sacrifício. Pastor, por que a família é tão difícil? Por que é tão difícil manter uma família? Por que tantos problemas? Por que tantas lutas? É porque a casa, querido, é um lugar de sacrifício. É um lugar que nós estamos ali sacrificando para Deus a nossa fidelidade, o nosso amor, o nosso respeito. Porque nós estamos casados, porque primeiramente nós tememos a Deus. Segundo, a esposa, é claro, já não está junto. Mas primeiramente, esposo, né? Mas, por isso, que aquele que é solteiro, né? Que são poucos, quando encontrar alguém, acha alguém que ame mais a Deus que você. É o segredo do casamento feliz. O seu cônjuge amar mais a Deus que você. Por quê, pastor?
Porque se ele amar a Deus mais do que você, por causa de Deus, por causa do temor à palavra, ele não vai distrair, não vai separar, não vai fazer as coisas erradas. Não, a Bíblia fala que não, então eu não posso fazer isso porque eu temo a Deus. Então, aprenda isso. Antes de amar o seu cônjuge, ame primeiro a Deus. Aquele que vai se casar, aquele que vai se relacionar, fala: Deus, prepare alguém que seja mais crente que eu. Alguém que seja mais crente que eu. Então, primeiro ponto, a casa se tornará, a casa nossa está se tornando uma igreja. Creiamos, acreditamos nisso. Às vezes Deus fala: poxa, pastor, na minha casa vai tornar a igreja, está difícil. É cada guerra, é cada batalha, é cada prova. Mas nós temos que profetizar, queridos. Nós temos que acreditar. A Bíblia fala o quê? Credes e verás a glória de Deus. Então todos os dias eu tenho consagrado: nessa casa é de Deus, meu filho é de Deus, esse lugar é do Senhor, eu sou de Deus, eu não vou deixar a tristeza me tomar, eu não vou deixar a angústia me tomar, eu não vou voltar para trás, eu não vou parar, porque o Senhor me chamou, essa casa, eu, a minha família, como disse lá em Josué, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Segundo ponto aqui, versículo 17, vai falar assim, olha que forte: e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas. Todos que voltaram do cativeiro, todos eles fizeram cabana. Olha que forte, irmão. Não teve aquele mundo fazer: não, esse negócio de cabana aí, Deus está bem por fora. Não, todos fizeram. Você viu, o cativeiro serviu bem para eles. Eles aprenderam que quando Deus falava uma coisa, precisavam obedecer. Então, todos fizeram cabanas e habitaram nas cabanas. Olha que forte. Então, não, Deus falou para fazer a cabana está feita aqui, tá bom. Não, mas nos dias da festa do tabernáculo, eles não ficaram na casa deles, ficaram na cabana. Por quê? Obedecendo ao Senhor, obedecendo aquilo que Deus tinha falado. Habitar nas cabanas. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muita alegria. Olha que tremendo. Segundo ponto: nossa alegria vai ser completa quando voltarmos a fazer para Deus o que já não fazíamos há muito tempo. A nossa alegria vai ser completa quando nós fazemos para Deus aquilo que nós não fazíamos há muito tempo. Por quê? O povo de Israel, eles nunca, aqui está falando que eles nunca tinham feito isso. Nunca tinham feito isso por quê? Porque antes eles vinham só em cabana. Então a moradia deles, eles moravam em cabana porque era a única opção que tinha. Era a casa deles. Mas agora, em Jerusalém, eles tinham a casa deles. Eles já tinham uma moradia. Então eles não precisavam mais de cabana. Então o que Deus estava ensinando para eles? Volta lá. Mora na cabana. Fica dentro da cabana. Para você ver que tinha um espaço pequeno. Para você ver que era um lugar difícil de estar. Mas vocês viviam e vocês agradeciam a mim. Então, esse ponto é para trazer para mim e para você a reflexão de nós lembrarmos o que nós podemos fazer para Deus de melhor que ainda eu não faço. A nossa alegria, você vê que o versículo fala que eles ficaram alegres, eles ficaram felizes. Sabe por quê? Quando você agrada a Deus, quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, parece que uma alegria toma conta do seu ser. Você sente paz. Eu me recordo, já falei isso uma vez, mas o Senhor trouxe agora. Me recordo uma vez lá na templo, passando as batalhas, o ministério é uma bênção, às vezes acontecem as batalhas, tristeza, decepciona a gente, né? Eu estava só com uma luta espiritual, só ia na igreja, acabou o culto, já ia embora, não ficava, estava naquela guerra espiritual. Normalmente você está nessa guerra espiritual, você não está muito cheio de Deus, você não sente muito fogo de Deus, parece que você vem para a igreja, mas você está um peso espiritual, parece que você não flui, né? Eu lembro que eu cheguei no culto de manhã lá, eu estava desse jeito, meio travado, chegando lá, ficava esperando a palavra, acabou, escutava, louvava, adorava, parece que não fluía muito, e acabava o culto, já ia embora, eu conversava com os irmãos. Eu falei: Senhor, renova, eu estou ali. Aí, eu sentei, estava para começar o culto, eu olhei no altar, lá o pastor Lima, né, nosso grande pastor amigo, que amamos de coração, independente de tudo que aconteceu, amamos a vida dele. Ele tinha mania, não podia faltar copo de água no altar. Quando faltava, ele pegava lá, falava: o senhor perguntou um copo de água no altar. Comigo vai ficar tranquilo, eu não tenho que beber água para pregar, mas só para lembrar. Aí eu vi que estava sem copo de água lá. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: pega o copo, vai lá, pega um copo e leva lá no altar.
Aí eu falei, não, mas como eu levei esse copo para o altar? Esse dia eu nem estou fazendo parte do ministério, já estou vindo na igreja, fui sempre envolvido com o ministério, né? Mas naquela época eu estava meio parado no ministério, só vinha na igreja e me mandava, né? Aí a pessoa falou, não, vai lá, leva o copo, mano. Aí eu com muita luta assim, com muita resistência eu levantei, peguei o copo de água e fui até o altar. Quando eu estava indo até o altar, querido, para levar o copo, para deixar o copo lá, uma coisa simples, pegar um copo de água para voltar. Mas às vezes são coisas simples que Deus vai trabalhar poderosamente na nossa vida. Porque não é o ato em si, é a obediência a Deus. Então eu fui lá, peguei aquele copo, e quando eu estava indo para ir para o altar, assim, me veio uma alegria, mas me veio uma paz. Parece que aquelas cadeias estavam me prendendo, que estavam me bloqueando assim, ó. Parece que foram quebradas, parece que o culto mudou o ambiente, parece que eu comecei a ver as pessoas diferentes, parece que aquele lugar voltou a ser minha casa novamente. E eu vim para um lugar assim, paz. Então o que é isso? É você voltar a fazer para Deus aquilo que você fazia e de repente parou de fazer. Eles tinham parado de festejar a festa do tabernáculo, a festa das cabanas, tinham ficado muito tempo na Babilônia, que representa o mundo, e eles tinham perdido as diretrizes, tinham perdido os princípios, tinham perdido os hábitos corretos que eles faziam. Então chegou uma hora que eles falaram, não quero ir. É verdade, o Senhor está nos lembrando que nós voltávamos a fazer a festa das cabanas. Então eles deixaram a casa deles e entraram dentro das cabanas. Então, conjecturando com as minhas palavras, imagina a família reunida e falando assim, nossa, que coisa, hein? Nós vivemos um tempo aqui dentro dessas cabanas, hein? Não tinha casa, nós tínhamos que depender do maná que o Senhor mandava do céu. A gente só podia comer aquela quantidade, guardar aquela quantidade por dia, para acreditar que no outro dia Deus mandasse o maná novamente. Quando nós tínhamos fome, Ele fazia que cordonices viessem do céu para nós poder comer carne, quando nós já estávamos enjoados do pão. E até mesmo naquela época nós ficamos um tanto quanto rebeldes, começamos a murmurar, que Moisés ficou um tanto quanto bravo, perdendo a paciência com a gente, bateu na rocha para sair água para nós bebermos. Mas mesmo assim nós vivemos o sobrenatural, né? Nós vivemos um milagre, né? E assim eu acredito, conjecturando, e um falando que é verdade, né? Por mais luta que nós tivemos, foi um bom tempo. Então, o que nós devemos trazer à nossa memória? A Bíblia fala, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não deixemos entrar na nossa mente pensamentos de decepção, pensamentos de frustração, pensamentos de ira, pensamentos de mágoa, pensamentos de ressentimento. A hora que vir, já repreende, expulsa o nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo um pensamento aí na chácara que nós moramos lá, dentro do balão de nós no último aluguel, nós ficamos, não moramos para receber de volta, não pagava. Aí esse dia começou a vir esse pensamento, e queria vir aquela ira, R$1.800, né? Não é um valor baixo para você perder. Eu só vi aquela ira, eu falei, está repreendido, em nome de Jesus, sai, já expulsei aquela ave de rapina, vai, sai, vou deixar isso entrar no meu coração, não. Então é o que? Não deixar que os sentimentos ruins sejam plantados no nosso coração, que a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Às vezes vem um pensamento ruim, aí você começa a alimentar, começa a trazer aquilo para você. Aí junto com aquele pensamento ruim já vem outro. Aí na mesma hora, de repente, já acontece algo de errado na sua casa, no seu lar onde você está. Aí já está com aquele pensamento negativo, aquele pensamento ruim, aí a hora que você já... Não, então veio, já expulsa. É igual Abraão, ele estava oferecendo sacrifício, e veio as aves de rapina, querendo tomar ali, querendo tirar o sacrifício que ele estava fazendo a Deus. Ele fazia o quê? Ele chutava assim, ó, mandava embora as aves de rapina. O que representa as aves de rapina? As setas inflamadas do diabo vindo contra a nossa mente, contra o nosso coração. Então, pensamento ruim, pensamento que não presta, não deixe ficar no nosso coração. Saia em nome de Jesus. O que eles fizeram? Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes, que era o quê? Que era entrar dentro das cabanas, que era viver dentro das cabanas. Então, se você for lembrar do passado, lembre das coisas boas. Lembra daquilo que Deus fez, abençoou, cuidou, protegeu, proveu. É coisa ruim? Deleta. Expulsa no nome de Jesus. Não deixa coisas ruins entrar no seu coração para tirar a sua paz. Não deixa as coisas ruins entrar no nosso coração, porque o que é quando nós começamos a alimentar algo ruim no nosso coração? Nós estamos fazendo o quê? Ou nós estamos trazendo de volta aquilo que já foi ruim.
trazendo para os dias de hoje? Ou nós estamos antecipando algo de ruim que possa acontecer e mantendo ele para o mesmo dia? Então não, eu deleto aquilo que aconteceu e assim eu já vou automaticamente impedir que o pior venha acontecer. Porque nós somos aquilo que ouvimos, falamos, vemos, nós somos isso, então nós temos que alimentar coisas boas de Deus na nossa vida, aleluia. Vamos no último versículo aqui, 18, vai falar assim: e de dia em dia Esdras levou o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro dia. Então celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, o dia da proibição, segundo o rito, ou segundo o costume. Então, ou seja, foram 7 dias de festa, foram 7 dias morando na cabana, foram 7 dias festejando. Por quê? Porque era aquilo que Deus tinha ordenado. Então eles fizeram desde o primeiro dia até o último dia, obedecendo, celebrando a solenidade que Deus tinha determinado para eles fazer. Último ponto para mim e para você: que não venhamos perder o prazer de ouvir a palavra do Senhor sempre em nossas vidas. Aleluia. Que a palavra de Deus, querido, venha ser a nossa lâmpada, como ela mesma fala, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra, Senhor. Tudo que o inimigo quer, aos poucos, tirar o nosso prazer de ouvir a palavra. Tudo que o inimigo quer é colocar no nosso coração: nossa, vou ter que ir no culto hoje. Nossa, hoje é dia de culto. Oh, Jesus. Tá bom, né? Vou lá. Depois o pastor vai ficar perguntando que eu não fui e tal. Às vezes, que dá dias nós ficamos assim. Mas sabe, esse sentimento vem no nosso coração, ele pode vir. Todos nós somos humanos. Todos nós somos sujeitos a falhas. Todos nós somos tentados. Jesus Cristo mesmo disse que ele foi tentado em tudo. Então, imagina, se até Jesus foi tentado em tudo, então você acha que eu e você não vamos ser tentados? Vamos ser tentados. Mas sabe o que é o segredo? Dependendo da tentação, dependendo do sentimento, independente do que acontecer, eu continuo obedecendo a palavra e fazendo aquilo que agrada a Deus. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá da fé. O justo viverá do sentimento? O justo viverá do que está sentindo? Do que está pensando? Não, o justo viverá da fé. Então, nem que seja para me vir arrastado, nem que seja para me vir arrebentado, nem que seja para me vir cansado na casa do Senhor, mas eu vou vir, porque eu sei que é da casa do Senhor que é ordenada a bênção. Porque eu sei que quando eu chego na casa do Senhor, eu vou receber algo novo da parte dele para a minha vida, trazendo sobre mim um renovo, a paz, a porta aberta, a provisão, o milagre. E sabe qual é o milagre que nós recebemos, querido, quando viemos para a casa do Senhor? Nós nos mantemos em pé, nós nos mantemos firmes com Deus. Porque se nós estivermos com Deus, querido, nós somos a maioria. O problema de muitas pessoas é que elas imaginam, eu sempre tenho o costume de falar assim, ó, se com Deus, porque nós não podemos iludir as pessoas. Alguém vai evangelizar a pessoa, pessoal, vamos para a igreja, isso aí vai mudar tudo, vai ser tudo uma bênção, vai ser só vitória. Assim, tem as lutas, tem as batalhas também, tem as guerras também, mas a diferença é que quando a pessoa está no mundo, além de ela não ter Deus para proteger, para vencer as lutas, vai ter que ser o remédio da tarja preta, vai ter que ser a cachaça, vai ter que ser a prostituição, vai ter que ser o cigarro, vai ter que ser a droga. E assim as pessoas vão se enganando. Agora, quando nós estamos com Deus, nós não precisamos de nada disso. A presença do Espírito Santo vem sobre nós, nos fortalece, nos coloca de pé, nos dá uma fé na palavra, e nós falamos: eu vou continuar, eu vou vencer, o inimigo não vai me parar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, Deus está conosco. Dia após dia nós temos visto Ele operando milagres, operando prodígio, operando sinais na nossa vida. E Ele vai continuar operando. Frase final para nós concluirmos:
Que tenhamos o prazer de sempre estar na casa do Senhor, na casa do Senhor Jesus. Que esta fome e esta sede na nossa alma jamais cesse e vivamos para Ele sempre e sempre. Então, queridos, vamos continuar buscando o Senhor, se enchendo de Deus. Pode ter certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você busca o Senhor, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, a resposta do Senhor vem. Você que acompanhou esse vídeo, Deus abençoe. Aguardamos você no culto. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.